Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da ordem. Falamos na semana passada do sacramento, no encontro passado nós falamos do sacramento da unção dos enfermos. Falamos, aliás, dos dois últimos sacramentos, de cura, a unção dos enfermos e também a reconciliação, o sacramento da penitência. Para iniciarmos, vamos marcar-nos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tanto o sacramento da ordem como o matrimônio, nós vamos falar mais à frente, estamos falando da ordem, mas vamos falar mais à frente do matrimônio. Porém, tanto o sacramento da ordem como o sacramento do matrimônio, eles têm algo em comum, que são instituídos para os outros. Então, como assim? O sacramento da ordem você não ordena para você. Você se casa não é para você. Você casa para constituir uma família, para o outro. A ordem você não ordena para você. Aquele que vai se ordenar sacerdote, ele é tirado do meio do povo para servir o povo. Ele não vai para se servir. Então, ninguém é simplesmente ordenado para si mesmo. Como ninguém entra num estado matrimonial apenas para proveito próprio. O sacramento da ordem e do matrimônio visam a construção do povo de Deus. Ou seja, eles são um canal através do qual Deus faz o amor fluir para o mundo. O Yucat também, nos diz: o sacramento da ordem e do matrimônio visam a construção do povo de Deus. Isto é, eles são um canal através do qual Deus faz o amor fluir para o mundo. Por isso essa semelhança entre o sacramento do matrimônio e da ordem. Por isso tem algo em comum. Aliás, a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Então, é o sacramento que desde Cristo ele continua sendo exercido na igreja. O sacerdócio, o sacramento da ordem, vem desde sempre. Como eu falava, algumas coisas que o diácono pode e não pode, aqui nós temos os graus do sacramento da ordem. São 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Então são esses 3 sacramentos, esses 3 graus da ordem. Tem o bispo, o padre e o diácono. Nem todo diácono pode fazer. Ele está ali, o diácono é para o serviço. Futuramente vamos falar do papel do diácono. É até um tema bom de estarmos falando. Muitas pessoas veem o diácono às vezes como um padre. E a gente vai estar falando no próximo encontro sobre o diácono. A ordenação é denominada consagração, por ser uma separação de uma investidura por parte do próprio Cristo por sua igreja. A ordenação, então, amados irmãos e irmãs, nós nos revestimos, nós nos consagramos a Deus quando nós nos ordenamos para, como a gente sempre fala da forma e da matéria, a matéria desse sacramento é a imposição das mãos do bispo. E quem é o ministro? Às vezes a gente fala, quem é o ministro do sacramento da ordem? É o padre? Não. O ministro do sacramento da ordem é o bispo. É ele que pode dar ordenar um padre. O padre não pode ordenar um outro padre, ordenar uma pessoa a padre. Quem é o ministro é o bispo. O
bispo é o ministro do sacramento da ordem. Então é ele que pode ordenar um outro. Então compete ao bispo validamente ordenado, enquanto sucessor dos apóstolos, conferir os 3 graus do diaconato, do bispado e da ordem a um fiel. Então, a matéria é a imposição das mãos do bispo sobre aquele que vai ser ordenado. A forma são as palavras da oração feita pela imposição das mãos. Então, cada um dos 3 momentos, ou seja, dos 3 graus, são proferidas algumas palavras. No grau do diaconato, do episcopato, né, e do presbiterado. Então, são proferidas algumas palavras. Então, nós, amados irmãos e irmãs, vemos aqui que também a matéria e a forma no sacramento da ordem. Quem pode ser ordenado padre? Qualquer pessoa pode ser ordenado padre? Não. Tem que ser homem. Mulher não pode ser ordenado padre. Batizado, que esteja em comunhão com a igreja. Pessoa que faça ali os seus estudos, procure fazer a sua preparação. Então, quem vai ser padre é quem levanta as mãos e fala, eu quero ser padre. Não, a pessoa não é assim. A pessoa não se oferece para ser padre, ela tem que ser tirada do meio do povo para servir o povo, mas é Deus que fala quem vai ser aquela pessoa que vai ser ordenada ao padre, ou seja, vai ser consagrado. Aquele que é ordenado, ele recebe o dom do Espírito Santo, que lhe é concedido por Cristo através da imposição das mãos do bispo, que lhe dá autoridade sagrada. Então, o padre ele recebe essa autoridade sagrada. Ser sacerdote não implica apenas em assumir uma função ou um ministério. Pela ordenação, o ministro ordenado obtém gratuitamente certa força e um envio de seus irmãos na fé. Então não é só, como eu disse, não é só eu falar que eu quero ser sacerdote. Não é ocupar um cargo, não. É muito mais do que isso. Pela ordenação, o ministro ordenado obtém gratuitamente certa força e um envio aos seus irmãos de fé. O sacerdote, São João Maria Vianney, nos diz: o sacerdote continua sobre a terra a obra redentora de Cristo. Então, todos nós, sacerdotes, temos que ter essa consciência de que nós estamos aqui, neste mundo, continuando a missão de Cristo, a missão redentora de Cristo, a obra de Cristo. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que é a vontade nossa, ou fazer aquilo que nós queremos. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Cristo começou a fazer. Quando em Pentecostes Jesus diz aos discípulos para fazerem em sua memória, então nós somos ordenados para fazer aquilo em nome de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo para nos colocar a serviço. Então, no serviço eclesial do ministério ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. Nós, amados irmãos e irmãs, quando somos ordenados, quando for ordenado um sacerdote, quando você for a uma ordenação, quando você for, você vai ver ali aquela pessoa que está ali se ordenando, ela vai se colocar ali como um diácono que está a serviço da igreja e vai levantar ali como aquele que se torna com Cristo, né, o pastor do rebanho, um sumo sacerdote do sacrifício redentor e um mestre da verdade. Nós nos ordenamos para anunciar essa verdade. A igreja expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi, na pessoa de Cristo cabeça.
Catecismo da Igreja Católica, número 1548, página 424, ele vem trazendo isso mais claramente. Então, o padre, ele está ali em persona Christi, é a pessoa do Cristo cabeça. Há alguns encontros atrás eu falava sobre isso. Quando você for a uma missa, mesmo que você esteja magoado com o padre, não veja ali aquele homem, aquela pessoa, veja o Cristo naquela pessoa. É o sacerdote que traz o Cristo Eucaristia para você. É o sacerdote que traz os sacramentos para você. Então não veja a pessoa, veja o Cristo cabeça da igreja, o Cristo que é cabeça da igreja. Esse tema, irmãos e irmãs, ele é muito longo, fala do sacerdócio, muito longo, mas temos que ser bem breve, nossa formação ela é bem breve. Então, muita coisa gostaríamos de estar falando sobre o sacerdócio. Podemos, em outros encontros, voltar a falar, sim, mas, em poucas palavras, é isso que temos que passar. Em poucas palavras, seria isso que nós íamos passar. E vou falar um pouco também sobre a formação do sacerdote. Por exemplo, para ser padre, eu disse, o padre é tirado do meio do povo para servir o povo. Às vezes pode aparecer na comunidade uma pessoa que tem um desejo de discernir a sua vocação. Então ela vai para o seminário, faz ali o propedêutico, depois faz a filosofia, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Depois ordena diácono e, pela graça de Deus, ordena sacerdote. Então tem esse caminho a ser percorrido para ser padre. Fiz a minha formação aqui na Diocese de Paracatu, fiz o propedêutico em Paracatu e a teologia e a filosofia fiz em Montes Claros, na Diocese de Montes Claros. E fica assim para nós o porquê ser padre. Como eu disse, não sou eu, mas é Deus é que escolhe, né? Deus é que capacita aqueles que ele escolhe, que ele chama. Muitos ali, ele chama muitos, mas ele capacita aqueles que ele escolhe ali. Então, o porquê ser padre? Para a salvação das almas. Para fazer aquilo que muitos não podem fazer. Então, você que pode estar assistindo esse vídeo, de repente você está em dúvida da sua vocação. Faça o seu discernimento vocacional, procure o seminário, procure a Diocese de Paracatu aqui, procure o seu pároco, e ele vai te orientar, vai te levar, te conduzir a esse discernimento vocacional. Que nós precisamos de sacerdotes, sim, como diz a palavra, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E são poucos realmente aqueles que querem assumir a messe, né, que querem trabalhar na messe. Então, caso você tenha aí uma dúvida vocacional, procure discernir. E a gente pode estar encaminhando para os seminários. Então, fica aqui um agradecimento a você que nos acompanha, a vocês que estão nos acompanhando. E quero deixar mais uma vez aqui um agradecimento de um modo especial àqueles sacerdotes que estão doando a sua vida de um modo em especial nesse tempo de pandemia. Tempo difícil, mas que estão aí se doando. Quero deixar aqui meu abraço fraterno a todos os sacerdotes e te peço, de coração, reze pelos sacerdotes. Se você tem mágoa com algum sacerdote, reze por ele, porque é ele que vai salvar a sua alma. Se você fica amaldiçoando aquele sacerdote, você perde a sua alma. Mas se você reza por ele, você salva a sua alma. E ele salvará muitas outras almas, com certeza. Então, te peço, reze por nós sacerdotes, pelos diáconos, pelas vocações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.